porque a moça que é a responsável estava em uma reunião. Quem vai falar é o Elmiro Filho. Marise, fecha seu microfone. Ah, tá bom. Embaixo, embaixo. Aonde? Aqui, peraí. Já vou fechar. Gente, só alinhando aqui, 3h03, então tá no prazo, né, Elmiro? Tá no prazo, é isso A aí. aula já tá Verdade. gravando. Pode começar, Elmiro. Então vamos lá. Feliz por estarem de volta e estou aqui para conversarmos um pouco. Como não tivemos tempo nosso último encontro para perguntas e para falar um pouquinho, eu acredito que é possível que algumas pessoas que estejam hoje talvez não estiveram na última aula, né? Então a proposta é fazermos assim um breve resumo do que a gente falou. E aí seria legal se vocês puderem participar, até para a gente ver o quanto a gente conseguiu fixar das informações. Eu trouxe alguns conceitos para vocês, e um deles foi a questão do locus de controle, né? Eu falei sobre o locus de controle interno e o locus de controle externo. Alguém se lembra desse conceito? E gostaria de falar, compartilhar aí? Então, quando é externo, né? Você atribui tudo que acontece na vida por questões externas, responsabiliza outras coisas, outras pessoas. Muito bom. É de ignorar, é isso? É. De ignorar. Obrigado, é isso mesmo. Foi precisa. E o locus de controle interno, qual que é a diferença? O interno é quando a pessoa se sente responsável por tudo que acontece com ela, de ruim e tal. A gente precisa ter, assim, uma certa responsabilidade. É claro, nós temos influências externas. Alguém até, não lembro quem foi, que fez uma pergunta muito boa, né? Que falou, mas a gente não é perfeito. Às vezes acontecem coisas que a gente não consegue ter esse controle. E é exatamente isso, né? A gente, por exemplo, não tem, assim, uma liberdade absoluta. Por exemplo, nós não decidimos se iríamos nascer homem, se iríamos nascer mulher, não decidimos o lugar em que a gente ia nascer, não decidimos, não escolhemos os nossos pais, nós não tivemos essa liberdade. E é claro que o ambiente que a gente cresce, a herança genética, a cultura, tudo isso tem uma influência. Então, é como se nós estivéssemos assim meio que navegando, ora no locus de controle interno, ora no locus de controle externo. Qual que é o problema? O problema é quando a gente acha que tudo que acontece na nossa vida, absolutamente tudo, é por culpa de questões externas. A responsabilidade é de questões externas. O problema é o presidente, o problema é o prefeito, o problema é meu marido, o problema é minha esposa, o problema é meu chefe, o problema é a empresa que eu trabalho. E aí, quando a gente atribui tudo a causas externas, a gente perde completamente o controle, né? Bom, nós também conversamos um pouco sobre um pedacinho de um texto, né, um poema, que é a autobiografia em 5 capítulos. Só que eram capítulos bem curtinhos. Quem se lembra aí, assim, que poderia fazer um breve resumo do que achou desse pequeno texto? Da autobiografia em 5 capítulos. Do que falava lá esse texto? Alguém lembra? Passei pela rua, tinha um buraco, caí no buraco, mais ou menos isso, resumindo, né? E não sei onde estou perdido. Isso. Bem resumido. É isso mesmo, Silvana. A história de uma rua com um buraco que a pessoa caía dentro. Só que, conforme os capítulos foram seguindo, um do outro, o que aconteceu? Qual que foi a diferença da pessoa que caiu lá no primeiro capítulo
dessa pessoa, vamos colocar assim, transformada no quinto, no último capítulo? O que aconteceu com a pessoa? A pessoa desviou do buraco É, e não a caiu. exato, a pessoa foi para outra rua, né? Sim. Ela aprendeu que a responsabilidade também era dela. Ah, mas eu não tenho culpa que tem um buraco na rua. Não foi eu que coloquei esse buraco aí. Mas ela teve algumas atitudes para desviar do buraco. Depois, nós falamos também sobre o sistema de ativação reticular. Eu falei um pouquinho que nem tudo que a gente que tem assim ao nosso alcance é algo que entra no nosso cérebro. A gente é como se nós fizéssemos um filtro e olhássemos só para o que é para a gente, para cada um de nós, mais importante. E qual que é a importância disso? Alguém se lembra? Cada um dirige o olhar de acordo com seus Ô, interesses. Elmiro, alguém me No ligou exemplo, aqui e ficou muito baixo o meu som. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Por favor. Ah, tá bom, Dinorá. Luiz, você estava falando? prosseguindo, né? Eu disse que, no exemplo lá, cada um vê de acordo com as suas, a sua maneira de ver o mundo, né? As suas emoções no momento. Então, no mesmo quadro, um enxergou o mendigo estendido na calçada e o outro preferiu ver a paisagem e pintá-las, né? Cada um pintou o seu quadro. Perfeito, Luiz. Luiz está com a memória ótima, excelente. Ele lembrou dos detalhes da imagem. É exatamente isso. Então, Obrigado. nós estamos dando foco. Exatamente, Luiz resumiu perfeitamente. Eu dou um exemplo assim para os meus pacientes, né, em psicoterapia, daquelas pessoas que praticam motocross. Vocês já viram? Sabe como é, né? Aqueles que têm umas Sim. motos, que geralmente são aquelas motos meio magrelas, assim, altas, que eles gostam mesmo de desafios. E eles vão para o meio do mato, onde tem muita lama, onde tem rampa, onde tem descida e buracos. Se for para ir para um lugar muito fácil, andar só no asfalto, lisinho, aí não tem graça para esses tipos de atletas aí do motociclismo, do motocross, acho que chama motocross. Só que imaginem a seguinte situação. Existe um buraco ali, e ele tá com a moto dele, e ele fica assim, focado no buraco. Ele fica assim, hipnotizado pelo buraco, olhando atentamente e única e exclusivamente para o buraco. O que pode acontecer com esse motoqueiro? O que provavelmente vai acontecer com ele se ele ficar só olhando para aquele buraco, hipnotizado ali? Ele vai cair no dentro? buraco. Provavelmente ele vai cair dentro do buraco. Por quê? É claro que ele tem que olhar o buraco, mas ele precisa ter foco no quê? Onde tem espaço para o pneu passar sem que ele caia dentro daquele buraco. Então, às vezes acontece isso na nossa vida, né? Às vezes a gente está com um problema e a gente gasta tanta energia pensando no problema que não vem a solução. A gente não consegue pensar na solução, porque a gente só está pensando no problema. E nós vamos falar um pouquinho hoje em relação a isso. Bom, como eu não deixei tempo para vocês fazerem perguntas sobre a aula passada, eu gostaria de dedicar aí pelo menos uns 5 minutinhos para saber se vocês querem perguntar, se vocês têm alguma pergunta sobre esses tópicos aí, esses assuntos que nós conversamos na semana passada. Se alguém quiser mandar no chat ou quiser abrir o microfone para perguntar, nós podemos tentar responder. Luiz? Elmiro, sim. No mundo corporativo, né, na vida profissional, as pessoas sempre
tenha em mente o seguinte, que em relação à carreira, você precisa procurar desenvolvê-la, né? Ou seja, ter iniciativa, proatividade, todas aquelas características, né? Mas você também precisa ter o seu plano B, porque como é uma relação que envolve empregado e empregador, por melhor que você seja, em algum momento você poderá ser desligado, porque para ser demitido você só precisa ser empregado, correto? Trazendo isso para a vida pessoal, como nós poderíamos pensar no plano B? Na aula passada você deu aquele exemplo do tipo, o relacionamento não está bom, e aí como fazemos? Pode sair? Até pode, mas às vezes não é o mais indicado ou o que a pessoa deseja. E você falou de flexibilidade, né? Mas considerando que mesmo flexibilidade tem um limite, então, de certa forma, tanto para a vida, o exemplo que eu dei do mundo corporativo vale também para a nossa vida pessoal. Nós temos também que ter um plano B, pensando em saúde física e mental. Por exemplo, se você está num relacionamento que você considera tóxico, até onde você pode ir ou deve ir tentando salvá-lo, né? E onde é, digamos assim, o deadline, né? Tipo, onde é a data ou o ponto em que você diz, não dá mais? Olha, Luiz, a sua pergunta é a pergunta de $1 milhão. Uma pergunta excelente, uma pergunta muito boa. Eu vou te fazer refletir, né? Muito boa. Agora, eu só vou te falar uma coisa importante agora e te fazer uma proposta. O que eu vou te falar agora tudo isso que você falou, tudo isso que você explicou aí para chegar no âmago, né, da sua pergunta, é algo que a gente precisa fazer. Todos nós precisamos fazer. Porque se nós não fizermos, se nós não pensarmos da maneira como você está falando aí, que é preciso um limite, que é preciso estratégias, que é preciso planos, se o plano chegar no Z, lá no final do alfabeto, a gente começa de novo, A B, A C, A D, A E, A F, até chegar no... Enfim, o alfabeto tem bastante letras aí que dá para fazer muitos planos. Então, eu diria que talvez não seria nem o plano B, seria o plano B, C, D, E, F, G. Só que eu acho que a sua pergunta é mais, se eu entendi correto, é mais assim, como eu faço isso? Correto. Como eu faço isso? Porque será que quando... acho que talvez aqui uma grande parte dos que estão aqui são casados e casadas, correto? Quem é casado aí, faz o joinha aí, só para eu ver na câmera. Maioria aí, tem uma boa parte de casados. Se na primeira briga, que a gente casado, eu também sou casado, o nosso limite fosse, vou procurar outro, quero o divórcio, quem de nós aqui estaríamos casados? Ninguém, né? Ninguém, correto. Ninguém estaria casado. E vocês já perceberam que às vezes o casamento ele tá ficando dessa forma? Ele tá ficando frágil, né? Sim. Pessoas existem aí que ficam famosas, saem no noticiário. Esses dias eu vi uma reportagem, a pessoa ficou casada 1 semana. 1 semana ela ficou casada. Então, Luiz, a minha proposta é o seguinte: precisa de estratégia, tudo isso que você falou a gente tem que entender. Agora, como fazer isso? Talvez tudo que a gente vai falar hoje e até na semana que vem, mas eu acho que hoje é mais importante ainda. Talvez responda um pouco da sua pergunta. Então, eu gostaria que, se você aceitar, da gente voltar nela lá no final. Porque a gente já vai ter passado por alguns pontos. Pode ser? Pode ser. Maravilha. Então, eu não vou esquecer, já está anotadinho aqui, ó. Eu fico com a minha agendinha do lado aqui, ó. Beleza. Alguém mais
Acho que dá tempo de mais uma perguntinha antes da gente seguir para a aula, para os tópicos de hoje. Alguém mais quer perguntar? Não? Quando não tem pergunta assim, eu costumo cogitar 3 situações. Às vezes é vergonha, a pessoa fica meio sem jeito de perguntar, ou às vezes entendeu tudo, que é pouco provável, aí não tem pergunta que eu entendi tudo, ou às vezes entendeu nada, fixe, eu não entendi, não sei nem fazer pergunta. Talvez seja uma das 3 coisas. Mas no final de hoje eu vou tentar deixar mais um tempinho para a gente conversar no final. Tá bom? Eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu não sei se todo mundo vai conseguir. Mas se não conseguir, não tem problema algum. A gente vai tocar assim mesmo. Quem tiver com computador, é mais fácil. Talvez quem estiver usando só o celular, talvez, não sei se vai ser tão prático. Eu vou pedir para vocês acessarem esse site www.mente, com i no final, mente, menti.com. Quando vocês acessarem, ele vai aparecer uma janelinha pedindo um código. O código que vocês vão colocar é esse número que está aparecendo aí na tela, 3485357. Aí, se vocês tiverem dúvida, eu repito lá a hora que vocês tiverem, que talvez vocês não vão estar enxergando na tela. E vocês vão tentar colocar em uma palavra. Eu sei que não é tão fácil, mas vamos tentar. Uma palavra só, vocês vão escrever como você está se sentindo agora. Como você está se sentindo neste momento. Você vai escrever lá um sentimento. Certo? Então, o site é o mente.com. O código, se alguém não pegou o código, eu posso passar aí para vocês. Eu escrevi, mas ele não habilita o botão para submit. Ah, tá. Você colocou antes do botão submit, você colocou o número? Eu já tinha colocado o número, o código, eu escrevi já o sentimento. Ah, tá. E não deixou... Como você está se sentindo? Eu digitei e ele não habilitou o submit. Ah, que estranho. Repete o código, por favor. O código é o 3485357. Posso falar, professor? Tem uma mensagem aqui em inglês, tá? Ele está dizendo que a questão não está aberta para votação e, por favor, aguarde o apresentador para abri-la. Acho que é você. Acho que é você. Vamos ver que eu fiz errado aqui. Vamos lá. E agora? Peraí. Acho que eu vou ter que sair e voltar, né? Eu não sei. Eu não consegui acessar, não. Eu estou no celular, tá? Ah, tá bom. Ô, Elmiro, eu voltei, só que agora eu preciso que você fale o código. Ah, tá. O código é 3485357. 357. Isso. Mas ele tá dando algum erro aqui, viu? Continua igual. Tá dando erro, é verdade. Agora eu tive a mensagem. Peraí, vamos lá. Elmiro, eu também estou no celular, não consegui abrir. Né? Bom, então vamos fazer o seguinte, ó. Como tá dando erro, pra gente não gastar muito o nosso tempo, vamos fazer o seguinte. É mais fácil se vocês conseguem digitar no chat o sentimento? Sim. Então vamos lá, vamos tentar colocar no chat.
Ótimo, tem bastante gente escrevendo aqui. Magoada, confiante, apreensiva, tranquila, tranquila, em paz, tranquila, ansiosa, com ansiedade, melancólica, impaciente, cansada, tranquila, curiosa, agitada, feliz, realizada, ansioso, preocupado e ansioso, atenta, tranquila, apreensiva, confiante, um pouco ansiosa, mente cansada, tranquila, em paz, tranquila, cansada e ansiosa. Muito bom. Eu acho que a grande maioria conseguiu responder e deu certo. Na próxima, a gente tenta deixar organizado o site lá para ele não sei o que aconteceu de errado, que ele vai aparecendo as palavras, conforme vocês vão colocando, ele vai aparecendo, quando aparece palavras repetidas, não sei se vocês já viram, ele vai crescendo, a palavra vai ficando grande, é bem legal o recurso. Mas o que nós vamos falar sobre isso? Vou voltar a compartilhar aqui a minha tela. Essa pergunta eu acho muito importante. Está aparecendo aí para vocês? Eu não vejo. Não está vendo? Não, só vejo você. Está aparecendo. Está aparecendo? Eu não vejo. Está. Sim, sim. Aqui está aparecendo. Aqui está aparecendo. Pode ser que para algumas pessoas é a forma como coloca a configuração aí. A pergunta é: para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? Pergunta boa, né? É. Pergunta muito boa. O que tem acontecido ultimamente? É muito comum as pessoas relatarem, falarem de sentimentos que são positivos. Ah, eu estou feliz, eu estou em paz, eu estou tranquilo. E que bom! É ótimo quando você está feliz, quando você está em paz, quando você está tranquilo. Só que eu sou psicólogo e eu tenho conversado com algumas pessoas e eu estava comentando com a minha esposa. Eu tenho a impressão de que todas as pessoas que eu converso, ainda mais por conta da pandemia, as que eu converso, não quer dizer que são todas as pessoas do planeta, mas está um pouco ansiosa, está um pouco preocupado. Essa ansiedade, essa preocupação é algo que está muito comum ultimamente. Muitas pessoas estão ansiosas. E aí, o que aconteceu aqui quando eu pedi para vocês falarem do sentimento? Pessoas sinceras relataram sentimentos que, às vezes, são sentimentos que as pessoas não querem que você fale. Ah, eu estou melancólica. Aí você fala isso para uma pessoa, a pessoa fala, não, mas você não pode ficar melancólica. Não, mas olha a vida, como a vida é bela. Vamos fazer uma viagem, vamos sair, olha o céu, olha, você está com saúde, você não pode sentir isso. E a gente começa o quê? A gente começa a reprimir os nossos sentimentos. Uma psicóloga até deu um nome para isso. Positividade tóxica. Positividade tóxica. O que é essa positividade tóxica? É o sistema, a sociedade forçando as pessoas a se sentirem bem o tempo todo, a dizer que estão felizes, que está tudo em paz. Por quê? Porque você não tem abertura para dizer que você está tendo um sentimento que é desagradável. E isso é cada vez mais martelado na nossa cabeça. Nas redes sociais, vocês devem ter aí o Facebook, né, da vida, o Instagram, e outras redes, nas novelas, as pessoas aparentam sempre estarem felizes, elas estão sempre sorrindo, e parece que essas pessoas não têm problema. Parece que essas pessoas não passam por dificuldade. Agora,
O que nós geralmente fazemos com esses sentimentos desagradáveis? Quem gostaria, assim, de opinar aí? Vamos interagir. Quando você sente algo que é desagradável, melancolia, ansiedade, preocupação, tristeza, medo, o que é que você faz com esse sentimento? Acaba guardando para si. Ah, você guarda para você, porque se você falar, né, Dinorá, as pessoas vão começar a falar um monte de coisa e dar conselhos que às vezes não é bem o que você quer. O que mais que a gente costuma fazer com esses sentimentos? Na Legal. verdade, vai empurrando para baixo do tapete, né? Até crescer e um dia você explodir, né? Porque ninguém aguenta. Sem contar que a maioria das pessoas não conseguem detectar exatamente aquilo que sente. Por talvez esse mesmo motivo que você acabou dizendo, que a sociedade quase que impede as pessoas de serem o que elas são, de dizerem o que elas pensam, o que elas sentem, né? Então, aquilo tem que manter a aparência. Então, um dia, né, até pregar um susto em alguém, nossa, eu nunca vi essa pessoa dessa forma, vai saber por quanto tempo ela, né, ficou embutindo aquilo, não é? Exatamente, Agripina. Você foi precisa aí nas palavras. Nós temos um nome para isso. Na psicologia, nós chamamos de reprimir. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Isso. Quando nós colocamos debaixo do tapete, tem até uma frase que minha avó falava: cuidado, que você vai engolindo o sapo, engolindo o sapo, chega uma hora você vomita o brejo inteiro. Exatamente. Então, quando a gente reprime, uma hora pode o negócio vir à tona. E vocês se lembram quando vocês eram assim bem jovens, quando vocês choravam, ou talvez os filhos de vocês, ou talvez os netos de alguns aí que já tem neto, quando começava a chorar, o que é que o pai falava? Engole o choro. Engole esse choro. Para de chorar, não é para tanto. Por que você está chorando? Né? E se é homem, se é menino, pior ainda. Homem não chora. Homem não chora. Tem até música, frase, né? Boy don't cry. Homem não chora. E quando você vê alguém chorando, às vezes porque perdeu alguém, às vezes porque tá triste, às vezes porque tá com alguma preocupação, o que às vezes até a gente mesmo, na boa intenção, o que a gente fala para essa pessoa? Geralmente, assim, acontece da gente falar. Não chora, não fica triste. Exato. Isso passa. Exatamente, Sônia. Isso não passa. chora, não. Isso vai passar. Ninguém sabe o que está lá dentro. Não é Sentimento assim? só a gente sente. Exatamente. E a gente precisa validar esses sentimentos, né? Precisa validar para que a pessoa. Só um pouquinho, viu, bem? Já vai acabar já, viu? A Eliana que falou, né, Eliana? A gente conversa bonitinho. Sim, a gente precisa validar os sentimentos para a pessoa se sentir acolhida, senão não adianta ela quer pôr para fora e a gente reprime, não dá, né? Exato. Então, o que a Eliana falou é muito importante. Por quê? Nós precisamos entender o sentimento do outro. Só que antes da gente entender os sentimentos do outro, a gente tem que entender os nossos sentimentos. Antes da gente exercer empatia, a gente tem que ter autoempatia. E aí eu gostaria de ouvir vocês respondendo a seguinte pergunta: esses sentimentos que às vezes a gente nem gostaria de sentir, qual que é a função deles? Qual que é a função do sentimento? É nos fortalecer. Nos fortalecer, sim, pode ser também. É uma alternativa. Esses sentimentos nos fortalecem. Mas o que acontece? É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo o seguinte: eu não quero sentir isso.
esse sentimento é negativo. Alguém já falou para você, olha, você não pode pensar negativo, hein? Seja uma pessoa positiva, pense positivo. Aí você fala, vem o olha... sentimento de culpa, porque a gente não consegue, às vezes, pensar positivo e se sente culpada. Ah, verdade, Eliana. Você tem toda a razão. Será que existe alguém na face da Terra que só pensa positivo? Não. Se essa pessoa falar que ela só pensa positivo, ela está mentindo. Porque nós não temos total controle do nosso pensamento. Então, veja, os sentimentos, independente se ele é agradável ou desagradável, eles são alertas de algo muito importante. Então, inclusive os sentimentos que são, assim, desagradáveis, são sentimentos que sinalizam alguma coisa, como se fosse, assim, aquela luz vermelha do painel do carro, que quando acende a luz vermelha, tem alguma coisa que está querendo alertar. É um sinal, está querendo trazer alguma mensagem. E o que está por trás destes sentimentos? Alguém tem ideia? Uma insatisfação, uma preocupação, alguma coisa que a gente não consegue pôr para fora? Pode ser, Sônia, pode ser. Nós podemos resumir dizendo o seguinte: por trás de sentimentos existem necessidades. E qual é o ponto? Quando nós temos um sentimento desagradável, essas são necessidades, como a Sônia disse, que não estão sendo atendidas. Então, se eu fosse perguntar aqui, para quem escreveu que está melancólica, eu estou melancólica. Qual que é a necessidade por trás dessa melancolia? Talvez seja a necessidade de liberdade, talvez seja a necessidade de rever um ente querido, talvez seja a necessidade de ter alguma saúde, algum objeto, alguma coisa que perdeu, mas o sentimento, ele tem esse poder. Por isso que eu não gosto de chamar assim de sentimento negativo, porque aí já dá uma impressão de que eu não posso sentir, que é algo ruim, quando na verdade ele é importante, porque ele sinaliza uma necessidade. Então, eu vou perguntar para vocês não precisam responder, no microfone, para não ter que, né, às vezes, talvez pode ficar um pouco chato, mas pensa no sentimento que você respondeu. Qual que é a necessidade por trás? De compreensão. A Agripina já falou ali, ó, necessidade de compreensão. Pode ser o quê? Várias necessidades diferentes. Pensando nisso, nós temos que tomar cuidado com essa positividade tóxica. Os sentimentos são importantes. Por isso, esse livro, eu gosto muito dele, chama Agilidade Emocional. A Susan, que é a psicóloga que escreveu, ela traz alguns conceitos, algumas ideias que eu gosto muito. Por exemplo, ela fala que é preciso ser flexível com os pensamentos e com os sentimentos, de forma que você consiga responder da melhor maneira às situações cotidianas. Então, talvez aqui já comece a responder um pouco da pergunta do Luiz. Ser flexível. Por quê? Tem pessoas que são muito rígidas. Um pensamento rígido. Então, assim, olha, ô Luiz, você não acha que é bom, assim, você começar a pensar, assim, em uma outra carreira? Porque, olha, essa empresa que você está aqui, ela não está muito bem. Não, imagina, eu já estou aqui há 20 anos e agora não é hora de eu pensar em outra carreira. Enfim, essa rigidez psicológica, ela contribui muito para que a gente não consiga desenvolver bons relacionamentos. E o que essa Susan David fala? Ela diz que é muito importante a gente perceber as nossas emoções. Nós não podemos desprezar essas emoções, esses sentimentos,
e simplesmente fingir que está tudo bem. Eu acho que foi a Agripina que disse, colocar debaixo do tapete. Realmente, não dá certo, não funciona. Em vez disso, o que ela diz? Nós precisamos identificar o sentimento e tentar relacionar isso com o quê? Com o que provocou o sentimento. Então, vejam, eu tenho aí um sentimento de ansiedade. Será que eu estou ansioso porque eu estou com medo de ser contaminado pelo novo coronavírus? Será que eu estou ansioso porque eu não vejo meus netos, a minha família, que eu tenho medo de sair na rua? O que está gerando? O que está contribuindo para eu ter esses sentimentos? Quando eu reprimo, quando eu nego esse sentimento, quando eu falo, não, eu não posso pensar nisso, deixa eu pensar positivo, eu não posso pensar, isso não vai fazer com que você pense na estratégia. A Susan David continua dizendo o seguinte, você precisa se afastar. É como se você olhasse assim de outra perspectiva para você observar essas sensações, esses sentimentos. O que nós temos uma tendência a fazer quando a gente não sabe dessa questão? Nós simplesmente reagimos de uma maneira assim impulsiva. Nós não temos assim consciência. Por quê? Às vezes nós nos deixamos levar pelos nossos pensamentos. E muitas vezes nós precisamos lembrar que nós estamos no controle. Nós somos quem controla o pensamento. Quem está no controle? O pensamento ou o pensador? Quando você só reage, muitas vezes você está sendo impulsivo. Porque não dá tempo de você analisar aquela situação. E o que acontece? Nós fazemos muitas vezes o que na psicologia comportamental é chamado de fusão cognitiva. O que é a fusão cognitiva? Você já não consegue mais separar o que é realidade do que é pensamento. Todos esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos, eles acabam se tornando algo real. E ele começa a controlar o seu comportamento. Tem até uma historinha que ajuda a lembrar disso, de um homem que precisava pregar um quadro na parede, precisava colocar um quadro na parede, e ele tinha acabado de se mudar para o apartamento. E aí o que aconteceu? Ele foi olhar, não tinha trazido a caixinha de ferramenta, estava sem martelo. Ele já estava cansado, ele estava nervoso, e aí ele pensou, eu quero colocar esse quadro para ficar bonito. Eu tenho o prego ele tinha, mas não tinha o martelo. E ele falou o seguinte, eu vou pedir emprestado para o vizinho. E aí ele começou ali as elucubrações, começou a pensar, mas esse vizinho, eu encontrei ele no elevador, e ele parece que não deu muita bola, assim, para mim, ele olhou meio que de um jeito meio estranho, eu acho que ele não foi muito com a minha cara. Só que o que ele começou a fazer? Ele começou a fixar muito nesse pensamento. E aí ele começou a pensar, poxa, mas que vizinho é esse que negaria um martelo para alguém? Não é possível que eu vim morar num prédio, num lugar com um vizinho tão rude assim. Eu acho que ele me empresta assim o martelo. Mas ele nem me conhece. O primeiro contato que eu vou ter com ele já vai ser para pedir um martelo. Enfim, ele ficou ali pensando, e ele começou a ficar com muita raiva do vizinho, porque ele começou a imaginar que o vizinho não ia emprestar o martelo, e ele foi ficando com raiva, ele pegou, abriu a porta, foi até a porta do vizinho, bateu, o vizinho abriu a porta e falou, você pega esse martelo aí, ô seu idiota, eu não quero saber dessa porcaria desse martelo, não. O vizinho olhou para ele e falou, mas o que está acontecendo? Que martelo? Que ele... Entenderam a história? Às vezes, a gente começa a sofrer por uma coisa
que não aconteceu e nem vai acontecer. Eu tinha uma paciente que ela tem fibromialgia e ela sente muitas dores. E uma das coisas que mais pesava para ela era o seguinte, ela pensava o seguinte, eu nunca vou melhorar, essa dor nunca vai sarar, eu nunca vou ficar boa, eu vou morrer com essa dor. E o fato dela ficar pensando nisso aumentava a dor. Muitas vezes a gente acaba amplificando o nosso sofrimento porque a gente começa a pensar tanta coisa e aquilo começa a se tornar realidade. Ah, se eu sair para dar uma volta no quarteirão, vai vir o vírus no meu sapato e eu vou entrar para dentro de casa e depois esse vírus o meu cachorrinho vai pisar e eu vou pegar o cachorrinho e eu vou pegar o vírus e eu vou morrer e aí você começa a pensar naquilo e aí você vai sofrer. Por quê? Porque aquilo começa, o seu cérebro não sabe mais o que é pensamento do que é realidade. Eu acho que é o Lutero que escreveu, nós não podemos controlar os pássaros que voam sobre a nossa cabeça. Nós não dá para impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Ou seja, pode ser que esses pensamentos venham. E a gente não tem controle, ele vai vir. Agora, eu posso impedir que esses pássaros façam ninhos na nossa cabeça, na minha cabeça. Então, eu preciso fazer alguma coisa. E o que a Susan David fala? Nós precisamos olhar de uma outra perspectiva. Tem até uma frase, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Porque quando você está ali, naquele pensamento, só pensando em coisas que às vezes são desagradáveis, você não consegue pensar em estratégias para sair daquilo. Você não consegue olhar com outra perspectiva. E aí, você pode sofrer ainda mais. E o que nós precisamos fazer? Em vez da gente discutir, em vez da gente reclamar, em vez da gente ficar preso nesses pensamentos, nós precisamos saber quais são os nossos valores para buscar soluções que levem ao encontro desses valores e aos objetivos de longo prazo. Talvez aqui seja o mais próximo da resposta do Luiz. Porque quando, por exemplo, uma pessoa é traído, ela fala, olha, eu errei, foi eu dei uma deslizada e eu não vou fazer mais isso. E aí a pessoa diz, então eu vou te perdoar, e perdoa, e a pessoa não faz mais aquilo. Mas é diferente, por exemplo, quando uma pessoa, ela trai, e ela trai de novo, e ela trai de novo, e ela trai de novo, e ela trai de novo. Tem que existir um limite. E aí, quais são seus valores para aguentar isso? Até onde você vai suportar isso? Você tem que suportar isso. Mas é que o meu marido, ele é muito rude. Ele cresceu assim numa família que era muito rude, muito dura, ele é muito firme. Ele não é uma pessoa amorosa, compreensiva. Tá, e o que é que você está fazendo para tentar ajudá-lo? E qual que é a intenção dele em querer mudar? Será que ele aceitaria fazer uma psicoterapia? Será que ele aceitaria participar de um curso, discutir sobre isso, para tentar ser uma pessoa melhor? Não, eu não aceito, eu não quero fazer nada disso. Percebe? É preciso um limite. Com certeza é preciso um limite. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar para os relacionamentos, tanto no relacionamento eu comigo mesmo, eu preciso estar aberto para conversas difíceis. Eu preciso estar aberto para conversas sinceras em prol de solucionar os problemas. Eu preciso me permitir sentir essas emoções. Eu preciso permitir viver essas situações que são desconfortáveis, porque alguém lá no início disse, isso ajuda a crescer. E é verdade. Pessoas que não vivem esses sentimentos, uma hora o seu corpo, o seu cérebro vai cobrar. Tem pessoas, por exemplo, que quando morre alguém, ela não se permite viver o luto. Ela finge que está tudo bem, ela se torna uma pessoa assim forte, mas às vezes esse luto vai ser cobrado lá na frente. Então,
nós precisamos aprender a ter conversas difíceis, a ter conversas sinceras em prol de solucionar problemas. Então, eu resumi aqui a história do livro, dos conceitos, em 4 premissas. A primeira, em vez da gente ignorar os nossos pensamentos, em vez da gente fingir que não está acontecendo nada de difícil, ou ficar só falando, não, tem que pensar positivo, enfatizando isso, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos encarar os nossos pensamentos, as nossas emoções, e fazer isso de uma maneira curiosa, fazer isso de uma maneira gentil. Por que eu estou ansioso? Por que eu estou melancólico? Por que eu estou preocupado? Por que eu estou com raiva? Me perguntar isso me permite encontrar estratégias. Como eu faço isso? Eu preciso olhar de fora. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Eu preciso olhar para esses pensamentos, para essas emoções e perceber que muitas vezes alguns pensamentos, algumas preocupações não são reais. São pensamentos que, às vezes, aquilo que eu estou pensando nem vai acontecer. Não são fatos, porque quando eu começo a pensar demais, mesmo não sendo fatos, eu posso fundir esses pensamentos com a realidade, e aí eu já não consigo mais separar o que é pensamento do que é realidade, e isso vai me fazer sofrer ainda mais. Terceira premissa, entender quais são os meus valores. Mesmo que esses valores sejam algo difícil de entender que isso não é uma ideia abstrata, mas é um verdadeiro caminho para que eu consiga aprender com as minhas dificuldades. Não, meu valor, eu sou uma pessoa perdoadora. Eu perdoo, mas eu também não sou uma pessoa que vai se resignar e ficar sendo enganado no casamento, no relacionamento. E a última premissa, muitas vezes nós precisamos fazer alguns ajustes que são pequenos. Pequenos ajustes mentais podem fazer diferença poderosa. Então, nós precisamos encontrar o equilíbrio entre o desafio e a competência. Como funciona isso? Muitas vezes, nós temos dificuldade, por exemplo, para ouvir. Nós queremos falar e não damos a oportunidade da pessoa se expressar. Nós não conseguimos ter empatia quando a gente não consegue ouvir a outra pessoa. E para isso eu preciso entender o sentimento da outra pessoa. Eu preciso entender qual que é a necessidade dela. Muitas vezes acontecem coisas nos nossos relacionamentos, às vezes coisas pequenas, e a gente guarda aquele rancor para o resto das nossas vidas. Então, para ir finalizando, o perdão pode ser algo muito libertador. Tem alguma pessoa que você tem rancor, que você nunca perdoou? Que tal aproveitar esse momento e começar a pensar na possibilidade de perdoar? Enquanto é tempo, enquanto ela ainda está viva, enquanto você ainda está vivo. Eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês, bem legal sobre essa questão do perdão, que eu gosto muito. Vejam se vai aparecer o som aí para vocês. Você não consegue perdoar alguém porque ele não se arrependeu. Eu espero que você não se arrependa. Tá travando, né, o som ou não? Tá esquisito, tá com eco, parece. Sei lá. Tá travando, né? Deixa eu tentar de outra forma, então. Se eu não conseguir, eu mando o link e vocês escutam em casa depois.
Tá sem som. Vocês não estão ouvindo? Tá sem som para todo mundo? Sim, tá sem som. Sem som, só imagem. Então, peraí, vamos lá. Vamos voltar aqui, só um minutinho. Continua sem som? Continua sem som. Continua. Sem som. Sem som. Sem som. Tá faltando a habilidade do apresentador aqui, viu? Vê como que tá o som do seu computador, se ele tá alto. Aqui tá saindo. Que estranho. Vou tentar mais uma vez, só um minutinho. Vai em configurações, som, solucionar problema. Normalmente dá certo. Aqui tá saindo. Eu vou tentar colocar aqui pelo YouTube. Vamos ver se vai dar certo. Alguém, porque ele não se arrependeu. Eu espero que você não se arrependa pelo tempo que perdeu. Porque se for parar para pensar, são coisas diferentes. A culpa pode estar no outro, mas o perdão está sempre na gente. Peso de pluma de algodão, leve por não levar. Deixa o passado onde está, não leva mais pesar. Perdi o medo do perdão, sem culpa nem culpa. Fiz do agora meu lugar, minha oração. Eu não tô dizendo que é fácil. Às vezes é mais difícil perdoar do que pedir desculpa. Só que talvez seja esse o desafio. Resolver ou se curar do que te machuca. Até quando você vai conviver com esse vazio que vem do espaço imenso que a mágoa ocupa? E por mais que pareça papo de monge, tem pessoas que é melhor você se afastar do que mandar pra longe. Porque a melhor resposta é a consciência tranquila. Então tire o peso das suas costas e quando partir, não leve o passado na mochila. Mais que pareça papo de monge, tem pessoas que é melhor você se afastar do que mandar pra longe, porque a melhor resposta é a consciência tranquila. Então tire o peso das suas costas e quando partir, não leve o passado na mochila.
A qualidade eu sei que não ficou lá grande coisa, mas eu acho que alguns conseguiram pelo menos ler aí. Deu para ouvir um pouco? Ouvimos? Sim. Deu para ouvir, sim. Foi legal. Ótimo. Eu mandei o link aí para alguém depois, se alguém quiser pegar. Bom, não temos muito tempo, mas eu gostaria de voltar na pergunta do Luiz e depois, se der tempo, continuar, se alguém tiver alguma pergunta hoje ainda. Luiz, quer falar alguma coisa aí sobre a pergunta? Sobre a sua pergunta? Do que conversamos, né, do que você explanou na aula, e agora com a música, eu acho que para mim fica o trecho da música em que para mim foi mais legal que não leve o passado na mochila. Então, eu penso que devemos ter flexibilidade, sim, tentar ao máximo, mas uma vez decidindo que é o limite, seja o que for na vida, né, um negócio, um emprego, como eu dei o exemplo, que para mim foi muito significativo, se houver tempo eu até falo por quê, mas mesmo no relacionamento. Eu só vou dar uma palhinha sobre o trabalho. Por que eu falo que para mim o trabalho foi tão importante? É porque eu trabalhei numa empresa que me deu, num determinado momento, ela tinha o que eles chamavam de banco de talentos. E elas nos davam prêmios por metas, ou por sugestões, ou por implementações, digamos assim, fora da curva. E eu cheguei a ganhar prêmio financeiro, entregue, pago em dinheiro, inclusive com as verbas acessórias, que eles chamavam, até a previdência privada, e recebi, num determinado momento, um presente, que foi participar de um evento de psicologia, em que você fazia vivência. Então, eu fiquei ausente do trabalho por 3 dias para participar desse evento. E eu te digo o seguinte, Elmiro, embora o valor do curso tenha sido muito inferior a outros prêmios financeiros que eu recebi, o maior prêmio que a empresa me deu foi esse evento, porque no evento eu aprendi algumas dicas lá do psicólogo, que era quem direcionava. Eu aprendi algumas técnicas que têm me ajudado bastante durante a vida. Por exemplo, eu me lembro que um dos exercícios que ele fez com a turma foi, num determinado momento, ele fazia o exercício do silêncio do deserto, que ele chamava, né? Que você tem que ficar sozinho com você mesmo e você não pode nem fazer gestos, né? E um outro exemplo foi, ele mandou que a gente se retirasse, né? Quando você falou, para enxergar a ilha, eu preciso sair da ilha. Isso, para mim, soou muito bom, porque o exemplo que ele deu lá foi, nesse momento, vai para o teu paraíso, né? Um local onde você já esteve, ou que você imagina, e que naquele lugar você se sente, digamos assim, o mais pleno possível, o mais em paz consigo mesmo, né? E essas coisas têm me ajudado. Eu não sou uma pessoa muito calma, né? Eu tenho as minhas ansiedades. Hoje eu coloquei lá como sentimento confiante, pelas coisas que eu ainda faço na vida. Hoje eu já sou aposentado, mas eu continuo ativo, trabalhando com... Eu não tenho um emprego formal, mas eu tenho coisas minhas que eu faço. Hoje eu fiz algumas que foram bem-sucedidas, e isso também me dá um sentimento da confiança, né? E uma das coisas que eu tenho aprendido muito recentemente, e com pessoas que não são psicólogos, mas que viveram a perda, né? E elas falam sobre perdas e ganhos, e elas dizem o seguinte, é curioso como quando eu ganho ou perco o mesmo valor, eles assumem valores diferentes. Então, por exemplo, você ganhou X, e você fala, pô, mas foi só X.
como se a conquista fosse pequena. Mas aí, quando você perde o mesmo X, você fala, caramba, eu perdi tudo isso. Então, eu fiz algumas anotações aqui, e eu linkei isso com aquela questão da fusão cognitiva, que não conseguem mais separar o que é real ou não, né? Então, dando um exemplo numérico para que fique fácil para todo mundo, digamos que, de repente, alguém fez um negócio e ganhou R$500. Ele fala, pô, mas R$500 é meio salário mínimo, né? Só que quando ele perde, ele fala, caramba, 500 pau, né? Ele usa até um vocabulário diferente, né? E aí ele põe em dólar e fala, pô, eu perdi $100, e parece que é muito mais difícil de recuperar. Acabei me estendendo um pouquinho, Elmiro. Imagina, sem problema. Ótimo, Luiz. A gente agradece a sua... seu depoimento aí, foi muito bom, mas a gente precisa voltar nessa história, então, semana que vem, porque hoje não vai dar mais tempo. Precisamos voltar na sua pergunta, pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Elmiro, na aula passada, acho que foi o Gilson, ele pediu se era possível compartilhar os slides, né? E nós não recebemos. Na verdade... Você vai deixar para repassar tudo no final? Então, o que vocês preferem? Na verdade, foi uma falha minha, porque eu não repassei para o pessoal do programa. Eu posso mandar já, se vocês quiserem esses, ou mandar no final, na semana que vem, vocês que sabem. Eu achei, hoje, quando você perguntou, né, sobre o conteúdo da aula passada, eu achei que sem os slides fica uma avaliação mais eficiente, né? Tá. Mas, em termos de aproveitamento, acho que se o pessoal tiver o material, é possível rever. Tranquilo, mando já. Mando esses dois. Podem ficar tranquilos que eu mando sim. Pessoal, nosso tempo acabou. Infelizmente, não vamos conseguir fazer mais perguntas, mas vamos combinar da seguinte forma, até para vocês voltarem para a última aula, vocês não me abandonarem aí. Vamos deixar mais um espacinho para pergunta no começo da aula, do encontro. Sim. Na verdade, não é aula, é um bate-papo aqui, não encontro. Da terça-feira que vem, pode ser? Sim. A gente começa fazendo um breve resuminho desse encontro de hoje e a gente abre aí para mais 1, 2 perguntinhas, caso vocês tenham. Pode ser? Pode. Então é isso. Obrigado pela companhia, nos vemos em breve, então. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigada, foi muito bom. Obrigada a todos e até a semana que vem. Gratidão. Boa tarde a todos. Gratidão. Muito bom. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Érica, você quer